Fala galera, beleza? Comentar aqui uns pontos aí. Inclusive, isso aí tem uma indicação aí também de leitura, né? Fiz algumas indicações aí de série, mas essa aí é de leitura, né? O livro que eu tenho acompanhado aí, que eu tenho lido, é o Psicologia Financeira. Bem interessante. E assim, o que eu tenho visto muito, né? Isso é real, né, pra gente, a questão do imediatismo, né? Imediatismo. A gente, no caso, começa a pensar em algo e já quer um resultado de imediato. E a estratégia de Barsi, tanto de Barsi, né? Do Barsi quanto do Warren Buffett, né? Investidor também, só que no caso americano, né? Bilionário, né? É justamente a questão de não ser imediatista. Eles trabalhavam com o tempo. E assim, no caso, esses dois investidores aí, no caso, eles se encontram, né? Justamente nisso, na questão de acumular ativos e não vender, entendeu? O que acontece às vezes é isso, é que devido à oscilação de mercado ou crise que vem acontecendo, finda que o investidor ele se assusta com aquilo, começa a ver o seu patrimônio cair, né? E finda vendendo os ativos. Quando na realidade eles sustentam, tanto o Barsi quanto o Buffett, ainda assim com as oscilações de mercado e fazendo seu patrimônio cair em determinado período, eles mantendo aquelas ações ali, aquelas cotas, eles finam recuperando isso aí depois, né? E interessante que esse livro, esse Psicologia Financeira, ele traz aqui uma história de um negociador de artes, né? Que é sensacional a história dele, chamado Heinz, né? É um alemão. E em 1990, ele se tornou um dos maiores negociantes de arte mais bem-sucedidos de todos os tempos. No ano de 2000, ele vendeu parte dessa coleção de Picasso e outros artistas, né, super famosos para o governo alemão. E ele cobrou 100 milhões. O governo entendeu isso até como uma doação, porque o valor de mercado, né, dessas obras que ele passou para o governo alemão estaria estimado aí em US$ 1 bilhão. E aí a pergunta que a gente faz é o seguinte, né? Cara, como é que pode? Como é que o cara pode ser tão assertivo assim, né? Como é que o cara ele compra essas obras, né? E porra, com a certeza que vai ter essa valorização. Era o que? Era habilidade? Ele tinha essa habilidade ou foi sorte, né? Na realidade, né, assim como o Heinz, né, assim como o Buffy, assim como o Barzi, cara, estratégia, né, de fato estratégia. Aqui, esse colecionador ele usou também a questão do tempo, né? Acreditou que um desses artistas que ele comprou, né, que ele foi acumulando essas coleções, ele acreditou que um desses artistas aí, ou mais, né, como é o caso, fosse explodir, né? Fosse ser motivo de cobiça, né, entre investidores, né? E esses grandes investidores fazem exatamente isso. Eles adquirem, né, obras de artes, né, de vários artistas e esperam, né? Utilizam do tempo aí, né? E o interessante é que, assim como no investimento, lógico que no investimento, né, de empresas em ações, tem ali que você ainda pode estar estudando ali a questão da empresa, questão de balanço patrimonial, né? Sabendo em relação a ativos, né? Se é um bom investimento ou não, né? Mas ali, esse investidor em artes, ele fez exatamente isso. E mostra que aquilo, você não precisa acertar em tudo, né? Em relação ao investimento, até isso, né? É pregado aí que você deve ter ali diversos, né? Você deve estar investindo em vários pontos, não focando só em um tipo de investimento, né? Você tem que estar mesclando ali as opções. Justo aqui, Heinz, aconteceu isso. Ele não acertou em todos, mas acertou em alguns aí que foi sensacional a explosão, né? E assim, galera, uma palavra que resume tudo isso que a gente tá tratando aqui é a palavra frugal. Frugal. Você já ouviu falar nisso? Pois é. Significa alguém moderado, sóbrio, simples, né? Não espera muito, né? Não cria muitas expectativas, né? Ele enxerga, né, positividade em pequenos resultados, né? A gente pode se dizer que ele se iguala ali com o otimista, né? O otimista e o otimista sensato. Podemos dizer que o frugal é um otimista sensato, né? Ele consegue enxergar positividade nas coisas, né? Sabendo que tem um percurso aí e o percurso aí tem oscilações. Achei muito interessante. Acho que essa é uma chave aí que você pode estar guardando aí com você, né? Pode colocar essa senha aí, frugal. Interessante. Valeu.